Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita, super Aramita, vai fazer aquela recapitulação super simples, né? Desse mapa dessas reencarnações. A nossa irmã Lígia trouxe até uma cola para todos nós, né, para facilitar. Então vamos lá dar continuidade. Mas agora está mais light, né, Amita? Agora está mais light. Estamos conhecendo novas histórias, é isso? Então, Augusto, você ora para gente? Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos novamente em Teu nome para buscarmos, através do estudo, os ensinamentos necessários para essa nossa caminhada para Ti. Como é bom, amado Mestre Jesus, estarmos reunidos em Teu nome, sentir o Teu carinho, o Teu cuidado por cada um de nós. Como é bom também estarmos nos esforçando, colocando a nossa vontade firme nesse caminho que nos leva a Ti. E Te rogamos que Tu possa intuir-nos para que possamos, Mestre, internalizar os ensinamentos que necessitamos e nos ajude a mantermos a vontade firme nessa busca através do estudo, da reforma que necessitamos fazer. Obrigado. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, Clarencio deixou a galera lá da Terra um minutinho da crosta e foi no mundo espiritual pedir uma ajuda para ajudar nesse caso. E o André Luiz ficou, poxa, mas o super Clarencio, o ministro de nosso lar, super ajudou o Esteves, ajudou não sei o quê, por que ele precisa de ajuda? Aí o Clarencio disse que ele possuía algum mérito, alguma força, mas que doutrinar era diferente para quando era para atingir o coração, quando era coisas para atingir o coração. E para isso só já uma alma mais sublimada. Então ele vai pedir a ajuda da irmã Clara. Para quê? Para ajudar, no caso, Zumira e Odila. Porque, como nós sabemos, a Odila está obsidiando a Zumira, que casou com o esposo dela, que ela está falecida, né? E facilitou a morte do filho dela. E aí tem toda aquela trama que nós já sabemos, que agora não vem ao caso. E ele foi pedir especificamente essa ajuda para Odila e Zumira, para tentar desvencilhar as duas, porque ele disse que ele pode fazer uma intervenção que separe as duas, mas elas estão tão entranhadas uma na outra que a intervenção dele pode levar a Zumira ao óbito, e não é esse a finalidade. Então ele foi pedir para a irmã Clara para ajudá-lo nisso. Vamos ver que a poderosa irmã Clara vai fazer, né? Então vamos lá, o apelo maternal. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zumira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora, mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz,
do qual se fizera a instrutora o núcleo radiante. Assemelhava-se nossa amiga, a irmã Clara, a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os 2 braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. E ainda há pouco estávamos estudando sobre os anjos, né? Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro, e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Era um arco-íris. E é aquilo que a gente aprende, né, Narumi? Minha filha, quanto mais evoluído ser, mais ostensivo, mais cores. E quanto menos, mais escuro. Então é como se a pessoa fosse adquirindo. Aqui você vê a irmã Clara, ela emite vários tons de cores diferenciados. O recinto. Mas quem que está emitindo isso? Mas é para ver a potência a dela. potência, né? Então, o que cada cor dessa significa? Então, a gente não pode imaginar que se eu colocar um azul, isso vai agir sobre mim. Se eu colocar uma roupa amarela, isso vai agir sobre mim. Se eu colocar uma roupa branca, isso vai... Não é assim. Não é de fora para dentro. É dela que sai. É dela que sai. E a gente vê a importância disso, que no irmão Jacó, o que os espíritos, os que ele doutrinou rigidamente, cadê a tua luz? Ele não tinha luz. Agora, qual é a cor do branco? O que é o branco? É a soma de todas as cores. E o que é o negro? O preto. É a ausência do... E veja assim que ele diz aqui, essas luzes tudo é oriunda do sentimento sublimado que o espírito tem, nesses espíritos superiores, né? Então, quando ele emana esse sentimento, se passa todo nessas luzes, né? Quer dizer, por isso que ele estava dizendo aqui que ele não tinha condições de fazer isso. E a luz para vir vem através da prece. Da prece. Ela entra em prece. Entra em prece. Aí o sentimento sublimado dela faz... emana essas... O que é o arco-íris? Por que o arco-íris existe? Que divide a cor. O sol, quando bate na água, fica igual um prisma. E divide os espécies e dá... O arco-íris ele só existe porque ele está sob a ação do sol. Sem o sol, o arco-íris não iria existir. Então é como se nesse momento a irmã Clara fosse, que é o estudo da obra Voltei, ela consegue refletir a luz divina na condição de um sol. Daí a mente, espelho da vida em toda parte, né? Por isso é que nós não somos a origem do amor. Nós temos que aprender a refletir o amor, que a origem é divina. Essa capacidade. Então não vamos pegar um estudo desse e nos tornarmos pessoas místicas. Tá? Eu vou vestir tal cor. Não é, gente. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Vamos lá. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro
de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Ele está fazendo aqui comparações, né? Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Que a Odila é a obsidiada ou é a obsessora? Obsessora. Que era a esposa do Amado. e que está super tranquila com a sua desencarnação, né? E com a presença da nova esposa. Nada disso, né, gente? Estático. Então, reparei que a própria Odila então se aquietara. Estático. Mal consegui articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. E formou um ministro igualmente enlevado, né? Quem não se emociona com uma imagem dessa, né? Irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constitui projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, uma vez que as irradiações sob nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor de pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Muito legal, muito bom. Vamos esticar isso daí para a gente pegar bastante informação. Então ele diz que a irmã Clara já atingiu, olha aqui, gente, o total equilíbrio dos centros de força. Lembra que nós estudamos centros de forças? Sim. Vocês conseguem recordar? Centro, coronário, que está no alto da cabeça. Frontal. Entre as duas sobrancelhas. Laríngeo. Garganta. Cardíaco. Coração. Esplênico. Aqui, como é que o pessoal diz? Na Boca boca do estômago, né, o pessoal dizia. O gástrico. Um pouquinho mais embaixo. E o genésico. Na área genésica, né, no órgão sexual. Então ele diz o quê? Ela diz o quê aqui? Que a irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de forças que irradiam ondulações luminosas e distintas. Então, ela está em perfeita harmonia com os seus centros. É por isso que a gente fala, olha, que tem o do coração, tem o da zona sexual, tem o superior, o laríngico da fala, né, do sentimento. Vamos colocar aqui a alimentação. Então, a gente observa que, por exemplo, se eu for uma pessoa fofoqueira, uma pessoa agressiva, que usa o verbo, como é que está o meu centro laríngeo? Né? Se eu sou uma pessoa que carrega o ódio no coração, como é que estaria meu centro cardíaco? Né? Se eu sou uma pessoa desequilibrada na área genésica, na área sexual, como é que estaria meu centro genésico? Né? Então é por isso que a gente diz que tem que haver um perfeito equilíbrio físico, né? Atitude física, que esse é um dos primeiros passos para que eu possa ter esse equilíbrio espiritual. Então, se eu não consigo superar as coisas básicas físicas, equilibrando esses centros de força, como é que eu vou partir para as coisas espirituais? Muito legal. Então, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas, cada um deles. E você vê que todo dela está em perfeito equilíbrio. Em oração,
ao influxo da mente enaltecida, que é a dela, ela emite as vibrações do seu sentimento. Sentimento o quê? Sentimento purificado, gente, não tem mais o olho mau, não sabe olhar para o lado e ver maldade em nada, sabe? Não consegue. A condição é de auxílio e de assistência. Então, por mais que vamos dizer que a Mita se aproxime de mim e diga assim: olha, Conceição, a Narumi está muito difícil, ela está isso, está aquilo, está atrapalhando, e bebê, bababá. Então, a intenção da Mita, a fala da Mita, é para realmente, como se fosse assim, isolar a Narumi. Mas, de repente, ela está falando isso para o Augusto já está desperto, ele não consegue ver com o mesmo olhar que a Mita viu. Ele vai dizer: a nossa irmã está precisando de ajuda, ela não deve estar bem, vamos nos unir, vamos nos aproximar mais dela ainda, entendeu? Então, quando você tem um olho ruim, o sentimento, aí a gente vai falar novamente do centro de força, a gente consegue colocar tudo da pior forma possível. Mas quando você já não tem mais esse olhar, você não consegue ver, você já vê de uma outra forma para tentar auxiliar aquele ser humano. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva dela, e essa posição evolutiva dela é por quê, gente? Porque ela ama. Que nos torna grande a capacidade de amar sem absolutamente nada esperar. Com o elevado plano de consciência, então, a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de... Olha só, entraríamos em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. Elevado plano de consciência, lembra o arco-íris, ele só existe porque o sol emite a luz? Ela entrou em contato com esse elevado plano de consciência. É lindo isso aqui, gente. Em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, ela exterioriza. Então, em vez de somente estarmos aqui observando esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que ele nasce do coração. Então, o que ele só consegue perceber? Só a luz, mas na verdade essa luz ela emite uma mensagem, que nós vamos lembrar do livro Os Mensageiros, quando a Ismalha começa a tocar, lembra disso? Ele diz que ele começa a ouvir as letras das notas, e não tinha letra, mas ele entendia a letra. Então aqui é um sentimento, só que a Ismalha não é uma irmã clara, e ele conseguiu captar. Já nesse nível aqui, André não conseguiu captar. Glorificando que ele nasce no coração. Uma vez que as irradiações sobre os nossos olhos, na verdade são o quê? São música e linguagem. Sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. Por isso que os Espíritos dizem, o que nós chamamos de música, ainda muito longe está de ser a música que tem no mundo espiritual. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade, o quê? Completa. A mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Cenas do próximo capítulo. Então vamos ver agora como vai ser a ação dela sobre a primeira esposa de Amaro, que é a Odila, que é justamente a que está sobre uma ação obsessiva sobre a atual esposa de Amaro. Foi bom, gente? Muitos estudos, muitas informações, não é verdade? Como é bom, como é bom. Então, a próxima semana a gente dá continuidade para estudar um pouquinho mais e processar e verificarmos aí como está a nossa atitude, como estão essas forças do nosso organismo, né? De cada ponto, né, do nosso organismo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O arco-íris ele só existe porque ele está sob a ação do sol. Sem o sol, o arco-íris não iria existir. Então é como se nesse momento a irmã Clara fosse, que é o estudo da obra Voltaire, ela consegue refletir a luz divina na condição de um sol. Daí a mente, espelho da vida em toda parte. Né? Por isso é que nós não somos a origem do amor. Nós temos que aprender a refletir o amor, que a origem é divina. Essa capacidade. Atitude física, que esse é um dos primeiros passos para que eu possa ter esse equilíbrio espiritual. Então, se eu não consigo superar as coisas básicas físicas, equilibrando esses centros de força, como é que eu vou partir para as coisas espirituais? Ela emite as vibrações do seu sentimento. Sentimento o quê? Sentimento purificado, gente. Não tem mais o olho mau. Não sabe olhar para o lado e ver maldade em nada. Sabe? Não consegue. A condição é de auxílio e de assistência. E essa posição evolutiva dela é por quê, gente? Porque ela ama, que nos torna grande a capacidade de amar sem absolutamente nada esperar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, vamos então agradecer a Deus. Vem, Narumi, orar pra gente, filha, por favor. Obrigada, Augusto. Então vamos envolver a nossa Narumi para fazer a prece de gratidão a Deus. Como diz a música, o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Mestre querido, Senhor da nossa vida, muito obrigada por esse estudo maravilhoso que nos esclarece tanto sobre a vida espiritual, sobre a pureza dos sentimentos que nos elevam até Ti, sobre o poder do amor e da intercessão dos Espíritos em nossa vida. Mestre querido, obrigada por nunca desistir de nós e sempre enviar esses verdadeiros anjos para nos ajudarem. Aqui estamos nesse estudo e sabemos que tem amigos espirituais aqui que velam por nós, para que possamos nos manter firmes nesse dever de levar as Tuas lições para mais longe, para cada coração que vai escutar esse estudo. Muito obrigada, Senhor, por ainda nos confiar esse dever tão sério
mesmo que ainda sejamos ferramentas imperfeitas. Carregamos dentro de nós a boa vontade de te servir, Senhor. Ajuda-nos a manter-nos firmes no dever, na luta de cada dia. Sabemos que não é fácil, mas o teu amor nos sustenta. Muito obrigada, Senhor, por ser esse pastor querido que nunca abandona tuas ovelhas. Obrigada, amigos espirituais, por estarem conosco, pela essa amizade, esse zelo, essa ajuda que todos nós aqui sentimos. Agradeço por tudo. Deus Pai, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.